Pessoal, a gente vai falar agora sobre o Sistema Único de Saúde, a saúde como propriamente dita, semana 13, dia 2. Vai cair muito da literalidade da Constituição Federal, ok? Então veja, a iniciativa privada participa direto ou indiretamente do SUS, mas sempre na forma complementar, correto? Correto. Podendo, então existe então uma faculdade ou uma, melhor dizendo, possibilidade, ok? Então há uma possibilidade, inclusive, de utilizar-se de capital estrangeiro, não é a regra. Então isso aqui é uma exceção, ok? Então pode ocorrer um capital, eventualmente capital estrangeiro, ser utilizado no Sistema Único de Saúde, quando ele estiver sendo utilizado aí na iniciativa privada de forma complementar? Sim. Olha, é vedada, a regra é vedada a participação direta ou indireta em empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Então a regra não pode, a exceção pode. 2. A execução das ações de vigilância sanitária e a execução das ações de saúde dos trabalhadores. Então as ações aí, a execução, ela é atribuição do SUS. É atribuição do SUS? Sim. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Questão correta. Questão terceira. A rede privada de saúde pode integrar o Sistema Único de Saúde de forma complementar, ok, por meio de contrato administrativo, ou também a Constituição traz contrato de direito público, que é o contrato administrativo, ou mediante convênio. Questão correta. Então veja, as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências em entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 4. Lúcio foi internado no hospital de rede privada para submeter ao tratamento médico eletivo a ser realizado pelo SUS. A unidade hospitalar onde ele foi internado, os quartos individuais superiores são reservados a pacientes particulares e aqueles que desfrutam do atendimento gratuito são disponibilizados quartos coletivos. Então tem uma diferenciação aqui. Tem problema? Não tem problema. Com o intuito de utilizar um quarto individual, por ser mais confortável, Lúcio se prontificou a pagar o valor da diferença. Pode isso? Não pode. Entre as modalidades dos quartos, o que foi recusado, então foi recusado de forma assertiva pelo hospital, que informou ser vedado o uso de acomodações superiores por pacientes de atendimento pelo SUS, mesmo mediante pagamento complementar, ok? Porque vai ter um convênio e no convênio vai estar estipulando qual o valor que vai ser pago por internação. Obviamente que pelo SUS o valor o mais baixo possível. Então a vedação, a internação do Lúcio em acomodações superiores mediante pagamento da diferença é condicional. Ou seja, é vedado? Não pode? Não pode. Por quê? O atendimento do SUS é orientado, entre outros critérios, pela isonomia. Perfeito? Então todos têm que ser tratados de forma igual. Correto é o entendimento do STF. Então é constitucional a regra que veda no âmbito do SUS a internação em acomodações superiores, bem como atendimento diferenciado por médico do próprio SUS ou por médico conveniado, mediante pagamento da diferença dos valores correspondentes. Então não pode, então o item está correto. Questão 5ª, os agentes comunitários de saúde podem ser admitidos pelo gestor local? Sim, por meio de processo seletivo público. Perfeito. Porque eles são servidores temporários. Perfeito? Então a finalidade é atender determinada necessidade do poder público, como o caso aí de combate às endemias, ok? Então, em conformidade com a natureza e complexidade e os requisitos específicos para a sua atuação. Perfeito. Então, os agentes locais, os gestores,
de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Perfeito? Perfeito, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Então o item está de acordo com o artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal. Portanto, correto. Sexto, o controle dos produtos e substâncias de interesse para a saúde e a participação. Então está falando sobre o controle e sobre a participação na produção de medicamentos. Não compete ao SUS, pois a atribuição é apenas de fiscalização. Então ele não pode controlar e também não pode participar aí na produção de medicamentos. Questão errada, porque traz a literalidade do artigo 200, inciso 1º. Vamos lá? O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar, então aqui já está o primeiro, e fiscalizar procedimentos e produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos. Está aqui o segundo. Então, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, a questão está errada porque ele diz que não compete e compete realmente. Questão sétima, atendimento integral com prioridade na atividades preventivas e não corretivas. Correto. Descentralização da direção única em cada esfera de governo. Então não é o governo central ou o governo federal não é o responsável pela gestão. Então tem cada esfera do governo tem uma direção única. E participação da comunidade são diretrizes que devem integrar as ações públicas de saúde. Então as ações públicas de saúde, então aí e os serviços públicos integram rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira, descentralização com direção única em cada esfera do governo. Primeira está aqui. Atendimento integral com prioridade nas atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, ok? E a participação da comunidade. Então está tudo aqui. Questão correta, portanto. Oitava, determinado estado e um dos seus municípios estão sendo processados, os dois, estado e município, judicialmente em razão de denúncias acerca da má qualidade do serviço de atendimento à saúde prestado à população em um hospital do referido município. O município está prestando mau serviço de saúde e a situação aqui está dizendo que o Estado está sendo processado juntamente com ele. Assertiva. Nessa situação, o Estado, em sua defesa, poderá alegar que, então vai poder alegar que, nesse caso específico, ele não deverá figurar no polo passivo da demanda. Então está dizendo que o Estado não poderá. Por quê? Já que a responsabilidade pela prestação adequada dos serviços de saúde da população é do município e subsidiariamente a União. Tem isso? Não. Primeiro, aqui se fosse imputar a União, teria uma responsabilidade aí no máximo solidária. Mas tem condição, certo? Então veja, tem a regra, mas veja a exceção. Olha aqui, ó. A responsabilidade solidária, ela é tanto da União quanto dos estados e dos municípios, sendo que qualquer um desses entes tem legitimidade de causa para figurar no polo passivo de quaisquer demandas. Então, quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. Então, esse é o entendimento do STJ, ok? Mas um outro entendimento dele vem trazendo o seguinte, olha, nas hipóteses de má qualidade de serviço prestado é notória que o ente federal não intervém ou não descredencia. Então a União poderá ser responsabilizada. Então, no caso de má qualidade de serviço, em caso que a má qualidade do serviço prestado é notória que o ente federal, então, não intervém ou não descredencia, a União poderá ser responsabilizada, ok? Então, a ausência de responsabilidade da União se verifica quando esta meramente repassa os recursos financeiros. Aqui deixou no limbo a questão agora.
Então está dizendo que numeramente repassa os recursos financeiros aos entes federativos que custearão essas responsabilidades relativas à execução e às ações do serviço. Então, nesse caso ele não responderia, então, mas de qualquer forma, o que está errado não é subsidiária da União, poderia no máximo ser aqui solidária, ok? Questão ficou fácil, mas ele trouxesse aí os julgados do STJ e aí teria que especificar melhor. Nona, a participação da comunidade é uma diretriz constitucional do SUS, certo? Certo. Sua expressão deve se dar por meio de instituição na comissão de intergestores? Não. Isso daqui vai se dar de acordo com a Lei 8142, por meio de conferência de saúde. Aliás, conferência já está aqui, Nacional de Saúde. Então pronto aqui, Nacional de Saúde. E o que mais? Conselho de Saúde. Então, participação da comunidade. Então veja, Sistema Único, então aqui é a Lei 8142, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Então ele vai ter aí o Conselho, perfeito? A questão já sai um pouco aí do edital que cobra aí somente a Constituição Federal, perfeito? Então aqui mais tem a participação da comunidade entre as diretrizes, perfeito? Continuando. 10. De acordo com as diretrizes constitucionais do Sistema Único, as ações e os serviços de saúde devem ser descentralizados, ok? No sentido de atender toda a população brasileira sob o comando único do Ministério da Saúde. Aqui ele erra porque vai ter o que? Direção única em cada esfera de governo, ok? Então, direção única em cada esfera de governo. Questão errada. Terminamos assim a nossa primeira bateria. Um abraço.